A paz do Senhor, irmãos. Para mim é uma satisfação grande, nesse dia 28 de outubro, quarta-feira, poder estar com os irmãos aqui em nossa live CFJP, do curso para formação de jovens pentecostais, essa a live de número 35. E também de poder ter conosco, nesta oportunidade, mais uma vez, o nosso companheiro de trabalho, de obra, das aflições de Cristo, pastor Ciro Sanches Ibordi. Eu quero ler um texto bíblico juntamente com os irmãos, para que fique registrado, o que está na primeira epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. O texto bíblico diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvanecem, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências, as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eu vou repetir. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Texto de Paulo aqui aos Romanos, ele nos deixa bem esclarecida a intenção que Paulo teve ao escrever aos crentes em Roma. Especialmente nesse texto, ele está falando a respeito da idolatria e da depravação que havia nos dias em que ele escreve esta epístola para os crentes em Roma. Interessante é que a gente olha essa história que alguém recente mencionou de quase 2000 anos e muito pouca coisa mudou, não é? A depravação está aí, a idolatria está aí, e a mensagem de Deus é proclamada. E a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor Ciro, meu comparsa, conte a bênção. Como é que está? Tudo certinho? Comparsa, é? Yeah. No nosso caso se aplica mesmo, comparsa. Pois é. Tudo bem, graças a Deus, estamos caminhando, literalmente, aí voltamos a caminhar, não é? Que bênção. O irmão também tá fazendo a sua caminhada diária, né? Rapaz, pois é, eu estava, na verdade, assim, eu estou, com um problema nas costas, fortes dores, especialmente na região lombar, e eu procurei um médico aqui, e o médico mandou que fizesse uma ressonância completa da coluna, e eu fiz a ressonância conforme ele me pediu. E aí eu fui lá, levei os exames para ele, e ele me deu o diagnóstico seguinte, que eu tinha que parar de caminhar, aquela caminhada que eu vinha dando, de manhã e à tarde, todo dia, 3 quilômetros e pouquinho ali, quase 3,5 km, que eu tinha que parar de caminhar, parar de mexer com peso, parar com atividade física. E aí o mais triste foi que ele me receitou para colocar um colete, rapaz, que pegava assim, logo para cima da cintura, assim, na região da cintura até em cima. E aquele troço me deixava duro e o negócio começou a ficar ruim, sabe? E eu achei por bem de procurar uma palavra, uma opinião de um outro especialista.
E aí eu fui num outro especialista, e quando eu cheguei lá, ele deu uma olhada, sem pegar os exames que eu havia levado, ele falou, rapaz, você fez cirurgia na coluna para estar desse jeito aí? Eu falei, não, não fiz nada ainda não. Aí expliquei para ele a situação, ele falou, rapaz, mas então o meu companheiro errou no diagnóstico. Porque esse negócio que você está usando aí, quem usa isso aí é quem faz cirurgia da coluna, que já não tem mais sustentação óssea, que precisa usar prótese, daí usa isso aí. Você pode arrancar esse negócio aí, rapaz, volta a caminhar, volta a fazer atividade física, faça bastante abdominal, precisa fortalecer, porque sabe como é que é? A gente tem um tanquinho aqui, né? É bom ouvir outra opinião, né? Então, aí ele falou, não, volta a caminhar, volta a fazer atividade física, que vai ser bom para a sua saúde e tal. E aí ele explicou, é um processo inflamatório na minha coluna. O primeiro médico sequer receitou um anti-inflamatório. Ele falou, mas como é que você vai tratar de uma inflamação sem a medicação apropriada? Então ele receitou a medicação apropriada e tal. E aí, com a medicação apropriada, com o tratamento apropriado, as coisas melhoram. O fato é que eu já retomei a caminhada hoje cedo e fiz os meus 3.500 metros em 31 minutos. Rapaz, caminhada parece que não é nada, né? Mas, ó, eu há um ano, eu estava numa viagem aí e tal, no avião, e aí eu fui pegar minha mala, aí um cidadão entrou na minha frente lá, tal. Quando eu fui descer a mala, para a mala não cair na cabeça dele, eu fiz um movimento e deu um problema no ombro. Mas aí, isso há mais de um ano, né? Como eu estava caminhando todo dia, eu não sentia dor, nada. Aí, nesse período que eu fiquei aí na quarentena, sem caminhar, rapaz, eu não estou podendo nem levantar o braço aqui, ó. Problema que já tinha sido resolvido. Eu tive que ir ao médico agora, vou ter que fazer um exame no ombro para ver o que aconteceu. Aí o médico falou, realmente, é um problema que voltou, né? Porque você parou de caminhar, tal, você parou de se exercitar. E sem movimentação, a coisa vai ficando complicada. A caminhada faz um bem para nós em todos os sentidos, né? Sem falar que a gente, quando está andando, a gente vai ouvindo uma mensagem, né? Vai pensando... Aproveita para edificação. Exatamente. Vai pondo os pensamentos em ordem. Vai né? arejando, né? Caminhar é muito bom em todos os sentidos. A gente aqui em Apucarana, nós temos um lago, que é o Lago Jabuti, fica aqui da minha residência ali, uns 400, 500 metros. Então a gente aproveita e dá a volta no lago. E aí é uma benção. De manhã cedo tem umas capivaras andando por ali, uma passarada e tal. 6 horas da manhã é um horário bom para caminhar. Pois, meu pastor, então nós estamos lá. Nós vamos seguindo aqui. Nós, domingo, não tivemos live. Né? Domingo não tivemos live. Eu acabei na quarta-feira da semana passada. Nós ficamos tomados ali porque a temática foi muito boa e tal. E aí, quando encerrou a live, que eu lembrei que ainda tinha que fazer o comunicado. Quando nós voltamos para dar prosseguimento, aí nem todos os irmãos voltaram. Mas nós queremos, a princípio, estar avisando os irmãos que nós não faremos as lives aos domingos, porque estamos voltando a assumir compromissos, não é, de agendas, e aí, eventualmente, nós não vamos ter condições de, no horário que estávamos fazendo, 11 horas da manhã, aos domingos, entrarmos para fazer ao vivo algum tipo de programação. Então, a princípio, está... suspensa as nossas lives aos domingos. Nós vamos ver um outro meio de fazermos, de repente, em outro dia da semana e também num outro horário para poder continuar atendendo aos alunos, aos seguidores e respondendo às questões, às dúvidas, não é, que os irmãos têm, que não são poucas, mas... E também para podermos trabalhar e discutir a respeito das temáticas que sempre estão aí no auge, não é? São aquelas temáticas que estão na lista dos assuntos do dia, dos assuntos da semana, e temos condições de trabalhar com os irmãos essas temáticas e esclarecer também alguns temas, alguns assuntos, porque eu tenho aqui na minha mão, agora, a Bíblia de Estudo Pentecostal, essa aqui, ó, publicada pela CPAD, uma muito Bíblia boa. que nós recomendamos de olho fechado para que os irmãos tenham, usem, se embasem para estar fazendo os seus estudos, porque o texto bíblico dela, que é o meio de corrigida, é o texto recomendado pelas nossas Assembleias de Deus, e também os comentários que você obtém aqui são comentários que também estão em consonância com aquilo que ensina a nossa Assembleia de Deus, que estão de acordo também
com a nossa declaração de fé, então você não terá problema, não terá dificuldade, não terá dubiedade de entendimento, de interpretação dentro dos textos, porque aqui nós temos algo que é mais seguro nesse sentido. Então, eu estou usando esta Bíblia e quero dizer para o meu amigo pastor Ciro que esta Bíblia aqui que eu uso não precisa ser atualizada, viu? Essa aqui não precisa de atualização de nenhum tipo. Nenhuma, tipo. né? Na verdade, sim, pode falar. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Quem precisa ser atualizado somos nós. Como o irmão escreveu lá, o irmão foi lá no meu canal e escreveu que... De fato. Certos pregadores aí estão precisando de atualização, né? Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Eu me recordo que quando isso lá nos idos de 92, quando um irmão aqui na cidade me falou de Jesus pela primeira vez e me incentivou a estar na igreja, ele mesmo me presenteou com uma Bíblia, que eu tenho ela aqui, está aqui na minha estante, uma Bíblia pequenininha. A tradução daquela Bíblia é Almeida Revista Atualizada. Aí eu me recordo que eu ganhei a Bíblia no dia 25 de março e eu tive minha experiência de salvação no dia 10 de abril daquele ano. E isso foi em 93. Eu tive a minha experiência de fé. Então, do dia 25 de março até o dia 9 de abril, eu li o Novo Testamento naquela Bíblia, todinho o Novo Testamento. De Mateus a Apocalipse, eu li nesses dias. Eu trabalhava, eu dava aula de informática numa escola aqui, praticamente o dia todo. Porém, eu aproveitava os intervalos de uma aula para outra, eu aproveitava o intervalo de almoço, eu aproveitava o intervalo da tarde, eu lia à noite, às vezes entrava pela madrugada na leitura, e eu lia a Bíblia. E quando eu comecei a ter contato com a Bíblia, eu cheguei à conclusão de que eu precisava me atualizar. Eu precisava me atualizar. E aí eu tive partir da ideia de que a Bíblia estava correta e que se eu não me enquadrasse, não me atualizasse a ponto de andar e viver conforme a Bíblia ensinava, e eu acabara de ler o Novo Testamento, eu cheguei à conclusão de que se eu não me enquadrasse ali e não me atualizasse para viver naquele padrão, eu estaria perdido. Motivo pelo qual, numa manhã de domingo, Jesus veio ao meu encontro e me salvou. E desde então eu tenho certeza da minha salvação, porque há alguém que diz que não tem como ter certeza da salvação, pois desde então eu tenho certeza da salvação. A mesma certeza que o reformador Martinho Lutero teve, quando também teve um encontro com a Bíblia, a mesma certeza que John Wesley teve quando lia um prefácio de Martinho Lutero, essa mesma certeza eu passei a ter a partir do dia 10 de abril de 1993. E aí eu entendi, então, que eu precisava me atualizar. E ao contrário do que nós temos ouvido esses dias, não é? De que a Bíblia é que precisa ser atualizada, eu cheguei à conclusão de que não. Eu é que estava vivendo uma vida de pecado e que, continuando naquela vida de pecado, não haveria espaço para mim no céu. Então, eu me atualizei, não é? E eu acho que nós deveríamos aproveitar também um espaço dessa live, ainda que nós temos aqui, só selecionada para hoje, essa quantidade de perguntas. É muita coisa. Mas ainda assim, os irmãos vão nos entender, para que a gente possa conversar a respeito dessa temática que eu acho que nós não podemos deixar passar em branco, né? Nós não podemos deixar passar em branco, porque é inadmissível que alguém venha em público, em canal aberto, proclamar que a Bíblia não é suficiente e que ela precisa ser atualizada para estar de acordo com o mundo atual. Eu fiquei assim, estarrecido. Mas por conta das muitas atividades que estamos tendo essa semana, eu não tive tempo para me deter nessa questão. Mas eu acabei fazendo assim um levantamento rápido e eu cheguei à conclusão de alguma coisa que eu já disse aqui. Estão mudando a verdade de Deus em mentira. E nós sabemos, pelo texto bíblico, que não precisa ser atualizado e também não carece de interpretação, de João capítulo 8, 44, que o pai da mentira é o diabo. Então não tem como um homem de Deus ser usado pelo Satanás
para falar mentira ao ouvido do povo. Eu não tenho condições de aceitar nem de admitir um negócio desse. Eu acho que somos nós, né? Não vou dizer que sou eu, mas somos nós, pessoas que vivemos num mundo onde a injustiça opera, e o texto que eu li de Romanos fala a respeito disso, a injustiça opera, que essas questões estão aí, estão vivas, não tem como eu dizer que eu tenho que atualizar a Bíblia para que gente sem vergonha, de mau caráter e despreparada possa ter uma vida que vá se enquadrar nessa nova ideia de Bíblia que essa turma tem. Não, a Bíblia está aí, está posta, Deus, ele nos deixou esta palavra e ele cuidou em preservar esta palavra para nós, e ele deixa muito claro que nós temos que nos moldar a este padrão que está aqui, porque o padrão que está no mundo não serve para aqueles que vão ser verdadeiros, né, cidadãos dos céus, se é que de fato essa turma crê que existe um céu preparado para aqueles que servem a Cristo, né? Essa é a minha, como diz você, a minha humilde posição, a minha humilde forma de pensar é essa daí. A turma está, como diz um amigo meu aqui do norte do Paraná, a turma está de sacanagem, meu irmão, de falar um absurdo desse. Pois é. O irmão vai falar mais alguma coisa? Não, eu estou te ouvindo. Tá. Não, só para situar o pessoal que está chegando aí, talvez nem todos estejam inteirados do que o irmão está falando. Nessa semana aí, um vídeo viralizou, por assim dizer, né? Porque eu mesmo recebi mais de 10 pessoas, fora os comentários, né? As pessoas mandaram o vídeo para mim, partes do vídeo. E eu, claro, me senti assim, eu fiquei, na verdade, eu fiquei, me senti motivado, né, para ser mais franco, mais direto, a dar uma resposta. Só que eu, antes de dar essa resposta, com muito cuidado, eu fui examinar a íntegra. O vídeo a que me refiro é de um pastor muito conhecido, um pastor já tem livros e tal, mas é um pastor de linha progressista. E esse pastor, ele já vem tendo posicionamentos estranhos ao longo do tempo, só que eu penso que dessa vez ele foi longe demais, tanto que ele foi longe demais que a reação está sendo também forte. Aí os pastores estão se posicionando, escritores estão se posicionando. Eu mesmo fiz um vídeo curto e de ontem para hoje, aí, acho que já chegou a quase 10 mil visualizações, que não é normal um vídeo ter tantas visualizações em tão pouco tempo. Não é porque fui eu que fiz, é porque o assunto realmente é um assunto que está despertando interesse, né? As pessoas estão indignadas, por assim dizer. Eu mesmo fiquei indignado, só que, como eu disse, eu quis examinar a íntegra. Porque mesmo conhecendo esse pastor, sabendo que ele tem uma linha progressista, eu não queria ser injusto na minha avaliação. Porque o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 7, versículo 24, não julgueis segundo a aparência, julgai segundo a reta justiça. Então não é pecado julgar. O pecado está em julgar no sentido de caluniar, no sentido de difamar, como está lá em Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que medires, vos medirão a vós também. Então, julgar no sentido de você caluniar é um erro. No sentido de você difamar, também é um erro. Agora, quando você exerce o discernimento, segundo a reta justiça, analisando segundo a Bíblia, isso é correto. E é o que nós estamos fazendo aqui. Então, se o irmão me permite aqui, aí eu vou entrar realmente nas questões, no que ele falou, né? O vídeo é um vídeo longo e, na verdade, o trecho que gerou toda essa discussão é a parte final do vídeo, em que esse pregador, nós não estamos aqui citando nomes, porque isso aí já é público e não estamos aqui também para jogar pedra em ninguém, mas para defender a palavra. Se o pastor quiser dizer o nome, eu tenho preferido não dizer, todos já sabem quem é, mas é um pregador de linha progressista e tal, e
em linhas gerais, ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou apenas contém, ou seria apenas a palavra de Deus desde que nós a atualizássemos. E aí qual é a base ou a argumentação, em que ele se baseia? Primeiro que ele cita um exemplo, como eu já disse, eu assisti a pregação inteira. Totalmente desconectado, né? Ele cita um exemplo esdrúxulo, a meu ver, que até um aluno de escola dominical, assim, uma pessoa assim que não tem muito conhecimento, é capaz de perceber que ele está redondamente enganado. Aí eu fico imaginando, como pode uma coisa dessa, uma pessoa que tem tanto conhecimento, que já viajou o mundo, que deve falar vários idiomas, né? Que parece ter um grande nível cultural, não saber interpretar um texto dentro do seu contexto, que ele cita lá o exemplo de uma jovem, vamos supor, disse ele, né, que uma jovem é estuprada, violentada por um rapaz e vai pedir conselho para ele, e aí ele pergunta para a moça, mas esse rapaz que fez isso com você, ele é seu noivo, ele é seu namorado e tal? Você tem algum compromisso com ele? Não, não tem. Está prometido em casamento, né? Está prometido. Não, então vamos resolver, isso é fácil. Vamos resolver isso aí, o seu pai vai receber uma indenização e esse rapaz, você vai casar com ele vai te acolher, ele vai te receber. E aí ele usa o texto de Deuteronômio 22 e 28. Acho que o irmão poderia, por gentileza, ler para nós aí? Aproveitando que o irmão está com a Bíblia aí na mão. Com certeza. Deuteronômio 22, 28, e acho que pode ler o 29 também. Agora. É umas coisas doidas, né, meu pastor? O sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, 28. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. O texto aí, o irmão leu o 29 também? O 29 também. Tá. Então, o texto aí não está falando... Veja, em primeiro lugar, esse texto é um texto da lei e nós vivemos no período da graça. Né? A gente já explicou aqui várias vezes que a Bíblia se dirige a 3 povos, judeus, gentios e a igreja de Deus. Então, a gente não pode pegar um texto do período da lei e querer aplicar hoje. Então, esse exemplo já é um exemplo inócuo. Né? Só que mesmo que tivesse valendo alguma coisa, tem que interpretar corretamente. O texto aí não fala claramente em estupro. Tanto que o texto diz que se ambos forem apanhados, ou seja, dá a entender que houve ali, houve na verdade a concordância. Tem uma versão que fala em sedução, né? Ou seja, a moça foi seduzida e se deitou com o rapaz. Eu vou pegar outra tradução aqui. Se o rapaz se deitou com ela, tendo seduzido esta moça, claro, os dois erraram. Só que como não havia nenhuma promessa, a moça não estava prometida a ninguém, eles, nesse caso, têm que casar, porque já consumaram o ato. Porque perante Deus, na lei, se houve essa conjunção carnal, utilizando a linguagem jurídica, eles, na verdade, consumaram o ato que é próprio só para quem é casado. Então, a lei resolvia essa questão. Então, quer dizer, aí o camarada traz para os dias de hoje e diz que isso aí legitima o estupro, o estuprador, etc. Bom, ele começa por aí, que é um exemplo esdrúxulo. Eu não queria nem me deter nisso aí, porque o pior vem depois. Ele começa com esse exemplo, mas a partir daí, ele então diz que a Bíblia é um livro insuficiente. Isso aí é para acabar com tudo, né? Isso é para fechar, fechar a questão, né? A gente já começa citando logo lá 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz que toda a escritura é
e inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Bíblia é suficiente. Mas ele diz também que a Bíblia precisa ser lida e o seu texto precisa ser ressignificado. Então aí a gente tem que, ele fala que, por exemplo, que nas linhas a Bíblia é insuficiente, mas nas entrelinhas ela explode, promovendo uma grande revolução. O que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo, na verdade, que o elemento mais importante na interpretação da Bíblia não é nem o autor que escreveu, que teve uma intenção autoral, nem o texto em si. O mais importante é o leitor e o que ele acha do texto. Então aí a gente precisa falar rapidamente, grosso modo, de 3 formas gerais que existem realmente de interpretar a Bíblia, e só uma é a correta. Quais são essas 3 formas, por trás das quais estão também 3 métodos de interpretação? O primeiro método, e a primeira forma de interpretar a Bíblia, é o que existia já nos dias de Esdras e Neemias, e que Jesus, quando veio ao mundo, ele também utilizou esse mesmo método, que hoje nós até chamamos de método histórico-gramatical, que se desenvolveu lá na escola de Antioquia da Síria, que era uma escola que preservava a literalidade do texto, o seu sentido dentro da história, e Jesus fez isso, porque Jesus citou Adão e Eva, Jesus citou Jonas no ventre do peixe, ele não citou isso como algo alegórico, Jesus não citou Gênesis 1 e 2 como uma alegoria, não, Jesus citou a criação de Deus ali, Adão e Eva, serão dois, uma só carne, né? No princípio não foi assim. Ou seja, Jesus citou literalmente. Então, esse método baseado nessa maneira que Jesus interpretou o texto sagrado, e os apóstolos também, conhecido como método histórico-gramatical, ele prioriza o quê? Ele prioriza a intenção autoral. Ele procura estudar a Bíblia para extrair dela o seu sentido original. Ou seja, esse método pergunta para a Bíblia o que significava para o autor e o que significava para os destinatários originais, para só depois perguntar o que significa para mim, o que significa para nós. Porque veja bem, citando um exemplo, quando Paulo disse, agora vemos como por enigma, por espelho. Claro que ele se referia ao espelho daquela época. Então você tem que fazer uma viagem, uma análise histórico-cultural, não é? Perguntar o que significava para Paulo para depois aplicar para os dias de hoje. Isso é o método histórico-gramatical diz isso. Mas com o tempo surgiu um outro método, conhecido método histórico-crítico, que critica o texto, as formas, as fontes e tal, as minúcias, e tenta, na verdade, encontrar contradições no texto. O método histórico-crítico não parte do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, que esse é uma outra característica do método histórico-gramatical, que ele prioriza, na verdade, ele tem como pressuposto o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, esse pregador progressista, ele não preza nem o método histórico-gramatical, que foca no sentido ou na intenção autoral, e não preza nem o método histórico-crítico, que critica o texto em si. Na verdade, esse pregador progressista, ele se baseia na hermenêutica pós-moderna, na hermenêutica que vigora hoje, que, na verdade, foca no leitor, ou seja, no homem pós-moderno, nas suas demandas, nas suas necessidades. Esse tipo de interpretação amolda a Bíblia de acordo com as necessidades da pessoa. Ou seja, a Bíblia deixa de ser a nossa bússola, a Bíblia deixa de ser luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é com base nisso que ele diz que a Bíblia não serve, porque diz ele que a Bíblia, se ela for tomada
literalmente um texto de 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos. Não tem como ser aplicado hoje. Né? Legitimaria a escravidão, o machismo. Veja como ele está falando algo que não tem sentido. Porque se tem um livro que é contrário à escravidão, é a Bíblia. Inclusive, ele que é uma pessoa viajada, que conhece o mundo, certamente ele já esteve no Museu da Bíblia, lá em Washington. E lá no Museu da Bíblia em Washington tem a Slave Bible, ou seja, a Bíblia do escravo. Essa Bíblia do escravo é uma Bíblia que foi, na verdade, mutilada, né? Tiraram todos os trechos da Bíblia que falam contra a escravidão, justamente para impor a escravidão. Porque a Bíblia tem várias passagens contrárias à escravidão. Só que o pregador diz que a Bíblia, na verdade, do jeito que ela está, ela legitima a escravidão. Então veja que ele está precisando interpretar a Bíblia corretamente. Outra coisa, ele diz que a Bíblia legitima o machismo. Ele não entendeu o que Paulo quis dizer. Com certeza Como não. Paulo diz que o homem é a cabeça da mulher. Acho que a chave hermenêutica dele está fora de contexto. Pois é. Aí ele diz que o homem tem que... A Bíblia diz, né? Paulo, inspirado por Deus, diz que o homem deve amar a sua mulher assim como Cristo ama a sua igreja. E a igreja deve se submeter ao homem como... a mulher... Reformulando, o homem deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. E a mulher deve se submeter ao homem como a igreja se submete a Cristo. Agora vamos lá. A igreja se submete a Cristo como? Nós somos pecadores, somos desobedientes, fracassamos várias vezes. Aí vem Jesus com a sua graça, nos perdoa, tem misericórdia de nós. É assim que a igreja se submete a Cristo. Nos ama, ama ainda nessa condição de pecadores, né? Exato. Agora, como que Cristo ama a igreja? Veja, Jesus entregou a sua vida por ela. Então, quer dizer, se algum homem amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja, veja, será que ele vai ser machista? Ele vai ser capaz de dar a sua própria vida para a sua mulher. E se uma mulher obedece ou se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo, ora... essa mulher vai ser perdoada, vai ser tratada com... Veja, então como não tem sentido falar que a Bíblia apoia o machismo? Paulo não era machista coisa nenhuma. Paulo mandou os homens amarem as suas próprias mulheres. Né? Agora, a submissão tem que ser entendida, tem que ser interpretada. Porque o princípio que está por trás da submissão não é o princípio da superioridade. Isso aí é interpretação à base de feminismo, porque como esse pregador ele é progressista, ele é, na verdade, um proponente, sendo homem, mas ele é um dos proponentes do feminismo cristão, entre aspas, que é uma contradição. Não existe feminismo cristão. Existe feminismo, existe cristianismo. Feminismo cristão não existe. São duas coisas autoexcludentes. Ou a pessoa, ou a irmã é cristã, ou a pessoa é feminista. Quem diz que é feminista cristã é porque não entendeu nada o que é o feminismo e ainda não sabe o que é o cristianismo. Porque o feminismo não tem nada a ver com o cristianismo. E não sou eu que estou falando. Porque alguma mulher poderá achar, esse camarada aí não tem lugar de fala, porque ele é homem. Pois é, no caso do aborto, ninguém deixa o bebezinho falar, né? O bebezinho também não tem lugar de fala, né? Porque todos que são a favor do aborto já nasceram. Né? Agora, quando um homem fala sobre o feminismo, não tem lugar de fala. Então tá bom, se você acha que não tem lugar de fala, tem mulheres aí, que eu tenho indicado aqui, inclusive, que são especialistas no assunto. E vão te provar por A mais B, mostrando bibliografia, mostrando para você que as próprias feministas dizem com todas as letras que o feminismo não é cristão. Se você procurar lá Simone de Beauvoir, essas mulheres aí que são feministas, então eu tenho indicado aqui, a gente tem falado, por exemplo, eu já indiquei uma Cris Correia. Vai lá na conta dela. _ Cris Correia. Especialista. Você vai ver, ela vai te dar uma aula. Procure aquela jovem também deputada,
Campagnolo, lá de Santa Catarina, tem livro sobre feminismo. Você vai ver, ela vai te explicar claramente que, veja, não quero desvirtuar aqui o assunto, mas é porque o pregador Mas progressista... é importante colocar essas informações para que os irmãos que estão acompanhando e os que vão assistir depois tenham a condição de buscar essas informações e terem a sustentação daquilo que está sendo dito aqui, com certeza. Esse é o caminho, andai nele. E aí ele conclui, né? O pregador progressista conclui com aquela ênfase, né? Porque ele fala manso, mas na hora da conclusão ele está ali um pouco inflamado. Ele diz, precisamos ter coragem de atualizar a Bíblia, precisamos atualizar a Bíblia e tal, porque nós não somos seguidores de um livro, nós somos seguidores de Jesus. E aí vem com aquela... Eu achei estranha essa fala, muito estranha. Essa aí é muito estranha. Vem com aquela argumentação falaciosa, a falaciosa argumentação da chave hermenêutica, né, que a gente já conhece. Não, eu sigo Jesus, a minha chave hermenêutica é Jesus. Como que Jesus, a palavra viva, se contrapusesse à Bíblia, que é a palavra escrita. Meu irmão, minha irmã, não embarque nessa canoa furada. Porque Cristo não contradiz a Escritura. Cristo não contradiz a palavra de Deus. Jesus é a chave hermenêutica desde que ele não seja desconectado de toda a Bíblia. Na verdade, quem faz esse tipo de declaração, eu sei onde ele quer chegar. Ele quer dizer exatamente que Paulo não tem valor. Porque Paulo é o principal expoente do Novo Testamento, depois do Senhor Jesus. Porque Jesus também, claro, Jesus ele também discursou, ele também falou. É um erro também você ignorar as palavras de Jesus, porque também tem grupos que lamentavelmente ignoram as palavras de Jesus, é outro extremo. De fato. Né? Falam muito do nascimento de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, mas se esquece do meio, né? Do que está entre o nascimento e a morte de Jesus, que os seus discursos, a sua vida, Jesus tem várias pregações, o Sermão do Monte, né? Jesus tem o Sermão da Planície, Jesus tem o Sermão do Monte das Oliveiras, que é o sermão profético, não é? Ele tem o sermão ali também, o último sermão, que está lá em João 14 a 17. Então, não podemos ignorar o que Jesus falou. Mas tem uma coisa, você não pode também ignorar o que Paulo falou, ou considerar o que Paulo falou inferior ao que Jesus falou. Porque esse pregador, inclusive, ele diz assim, olha, nós não podemos continuar excluindo, condenando os homossexuais, os homoafetivos, os gays, por causa de... Nesse sentido aí, eu quero até te ajudar, porque quando eu estava no mesmo patamar, políticos, homossexuais, pobres, ele colocou nesta comparação. Então não há que se comparar ricos, pobres, negros com homossexuais, porque o estado do homossexual em si, na prática, é pecaminoso e acabou-se. E ele ainda menciona de 2 ou 3 textos para dizer que o homossexualismo está errado, que a gente tem que fazer essa atualização da Bíblia para que esses sejam enquadrados. Meu irmão, a Bíblia fala contra o homossexualismo desde o começo até o fim, condenando a prática. Obviamente que nós devemos acolher as pessoas, mas rejeitar a prática para que esses mudem de vida. Mas eu achei assim um disparate. Ele dizer, não, nós temos que aceitar o político, temos que aceitar o pobre, temos que aceitar o homossexual, temos que aceitar o negro. Poxa, as condições todas que ele comparou, colocando a pessoa, o homossexual, na mesma condição, ele está completamente equivocado, e aí é forçar demais a minha capacidade pouca de inteligência das coisas, porque, meu Deus, não há condições de você comparar essas mesmas situações, né? Não, é verdade. Veja bem, aí ele fala que tem que ter coragem de atualizar o texto bíblico, sugerindo que esses 2 ou 3 textos que ele diz não teriam a validade hoje. Né? Quer dizer, a Bíblia é a palavra de Deus.
Pedro falou que toda a carne é como a erva, toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta palavra que entre vós foi evangelizada. O que nós devemos fazer é interpretar o texto. Agora, interpretar o texto não é você mudar o texto, não é você atualizar o texto. Claro, a gente atualiza a linguagem, tanto que a gente tem a versão atualizada de Almeida. É a atualização da linguagem, não é mudança de significado ou mudança de sentido. Por exemplo, se a Bíblia condena o pecado da homossexualidade, claramente, eu não posso dizer, não, mas os tempos mudaram, hoje é diferente e tal. Veja, lamentavelmente, a gente vive aí num período da história em que realmente o progressismo está induzindo muita gente a tomadas de posições, igrejas estão, na verdade, sendo pressionadas, e é nesse sentido até que Paulo, inspirado por Deus, disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, não vos conformeis, porque de fato a pressão vem como uma onda contra a igreja, e nós temos que saber defender a palavra de Deus, defender nesse sentido, defender o evangelho, defender a sã doutrina. O que é pecado é pecado. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não se desatualiza, como o Billy Graham falou, né, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal do dia seguinte. Ao contrário do que disse esse cidadão aí de que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, querido pastor Hercos, queridos irmãos, irmãs que estão nos acompanhando nessa live, queremos agradecer aí pela audiência, que está muito boa. Olha, a Bíblia não precisa ser atualizada coisa nenhuma. A Bíblia precisa ser interpretada. Nós precisamos nos achegar diante da Bíblia em oração, com temor e tremor, perguntar o que significava para o autor, claro, isso é um trabalho do exegeta, e quando se fala de exegese, a gente está falando de línguas originais da Bíblia, claro, você tem que interpretar o texto grego, o texto hebraico, a construção frasal, o contexto, tudo isso você tem que analisar. Só que uma vez que você entende o sentido original, você extrai, porque exegese é justamente você fazer esse movimento de dentro para fora. Esse prefixo né? Exegese, é justamente que é você trazer para fora o sentido. Aí quando você chega ao sentido, você aplica. Então veja, Jesus falou do adultério. Ora, Jesus falou do adultério. Quando Jesus falou, não havia internet, não havia a maneira da pessoa pecar virtualmente, não é? Mas o princípio está ali. Jesus explicou que aquele que olhar numa mulher e atentar com desejo impuro no seu coração já cometeu adultério com ela. Então o sentido continuou o mesmo, não mudou o sentido. A gente só tem que saber aplicar dentro do contexto hoje. Agora, aplicar no contexto atual não é você amoldar a Bíblia às preferências das pessoas. Que isso aí é um absurdo. E é o que ele sugere. O que ele está sugerindo é isso. O que ele está propondo é isso. É você ler a Bíblia de uma maneira tal que a Bíblia vai te agradar. A Bíblia vai dizer para você aquilo que você quer ouvir. Só que Tiago compara a Bíblia ao espelho, não é? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, porque aquele que é ouvinte, mas não cumpridor, é como aquele que contempla o seu rosto no espelho, diz lá em Tiago capítulo 1, versículos 22 e 24, contempla o seu rosto no espelho e logo sai e esqueceu-se do que viu, né? A Bíblia é o espelho. O espelho, ele mostra o que você é de fato. Quando você olha para o espelho hoje, né, o que você vê? Você se vê do jeito que você é. O espelho mostra, está ali o que você é, realmente. Agora, há pessoas que ficam indignadas com o espelho, mas o espelho está mostrando o que você é. Eu me lembro que eu li até certa vez a respeito de um missionário que foi evangelizar uma determinada tribo, lá
na África. E quando ele chegou lá, era uma tribo que não tinha conhecimento, né, de muitas coisas. E o que ele fez? Ele falou assim, eu vou dar um presente para esse pessoal e eles vão gostar de mim. E ele pensou no que ele poderia dar e o que ele resolveu dar? Ele resolveu dar espelhos, porque eles não sabiam o que era espelho. Ele só conhecia o espelho d'água ali que distorce a imagem. E ele levou vários espelhos pequenos e entregou para as pessoas. E as pessoas começavam a olhar para o seu rosto e ver o seu rosto, elas ficavam admiradas, maravilhadas. Só que lá naquela tribo tinha uma jovem que era considerada uma princesa. E ela era considerada a jovem mais linda ali daquela tribo. E quando ela olhou para o seu rosto, ela viu que ela não era tão bonita quanto falavam. Ela não gostou do que viu. E ela ali, então, ela exercia a liderança, ela proibiu que aquele espelho fosse distribuído, quebrou o espelho que ela recebeu, mandou jogar os ossos tudo fora, ficou indignada com o espelho. Ora, mas o espelho tinha apresentado a imagem do que ela era, né? Hoje é o que está acontecendo. A pessoa não quer aceitar o que a Bíblia diz. Então é mais fácil querer mudar a Bíblia. Vamos mudar a Bíblia, temos que ter coragem para mudar a Bíblia, para mudar o texto. Até quando vamos ficar aceitando esse texto de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos? Meu irmão... Eu achei uma palavra tão forte, dizer que é um caminho sem volta, que a decisão que tomou é um caminho sem volta. Meu Deus, como que pode ser um negócio desse? Eu estou disposto a rever as decisões que tomo, porque pode ser que eu tome alguma decisão errada, então em momento algum será alguma coisa sem volta, porque eu posso reconhecer que errei e ter que dar 1, 2, 3 passos atrás, voltar atrás e refazer. Tanto é que a palavra de Jesus no Apocalipse foi justamente essa: olha, volte onde caíste, arrepende, senão brevemente virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Mas eu procurei um texto e achei o texto aqui, Gálatas capítulo 1. Eu até recomendaria para os irmãos, porque há coisas que nós sabemos, mas que por vezes, assim, com tantas coisas, passa despercebido. O texto de Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6, Paulo faz recomendações as mais diversas, mas nós podemos frisar apenas o que está no 9. Ele diz, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ou seja, ele diz ainda antes, no verso 8, se ainda ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquilo que já tenho anunciado, seja anátema. Então, eu acho que cabe aos nossos irmãos refletirem, refletirem. Eu penso que o nosso amado companheiro quis fazer mídia para o seu nome, falando uma bobagem tão grande, não é? Tão grande, numa mensagem de 40 e tantos minutos que ele prega ali, mas nos últimos 9 minutos ele acaba com tudo. Eu acho que, de uma forma tão equivocada, ele vai acabar influenciando de forma errada muitas vidas. Cabe, então, a cada um de nós refletirmos no contexto da palavra do Senhor, no texto da palavra do Senhor, e entendermos, assim como vários irmãos colocaram já nos comentários da live aí, o fato da palavra de Deus ser muito suficiente. Ela é mais do que suficiente, não é? Que ela é inerrante e que, de fato, ela não precisa ser atualizada. É nós que precisamos tomar jeito, para não dizer de forma mais dura, assim, criarmos vergonha na cara e vivermos conforme a vontade de Deus para um povo que está querendo morar no céu. Porque no céu nós vamos ver pela palavra de Deus, que é imutável, que não erra, não é, que é inerrante, que nesses padrões que o nosso irmão coloca na mensagem dele aí, não haverá espaço para essa gente no reino dos céus. O que ele relativiza, e ele até contesta, na verdade, é justamente a inerrância da palavra de Deus, né? De fato, é um absurdo. E veja, se Deus inspirou a sua palavra, ele inspirou e essa palavra tem validade eterna, né?
A palavra de Deus, ela não se desatualiza. Deus inspirou e Deus preserva a sua palavra. Quando a gente lê lá em 1 Crônicas, né, e nos Salmos também, que Deus preserva a sua palavra. Tem até um... A gente podia até ler esse texto, pastor Edson, por gentileza. Eu acho interessante. 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 14 e 15. E também primeiro Crônicas, não é? Uhum. Capítulo 16, versículos 14 e 15. E Salmo 119, 89 e 90. Crônicas 16, 14 e 15. Ele é o Senhor, nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. 1000 gerações, né? Então veja que desde Adão, né, nós cremos que ainda não passou de 300 gerações. Então 1000 gerações aí, claro, é uma maneira de falar de para sempre. Mas o Salmo 119, 89 e 90, olha o que diz também. Salmo 119, 89 e 90. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Então, a palavra de Deus permanece. Então, o que precisamos fazer é interpretar a palavra. Porque, claro, aquilo que está na lei para os israelitas, no tempo deles, que Deus entregou a eles, foi para eles, de fato. Jesus veio e a Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Claro que Jesus, ele sim, porque ele tem autoridade, ele ressignificou a lei para nós. Quando você lê lá Mateus 5 a 7, você vê lá, ele diz, o que foi dito, eu porém vos digo. O que diz a lei, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus, ele, porque ele é a palavra viva, ele é o verbo de Deus, ele interpretou a lei e aplicou para nós hoje. Então nós não estamos presos à lei que foi dada a Moisés. Tanto que lá na lei de Moisés, o camarada que cometia o pecado aí que a gente mencionou aqui, era apedrejado. No caso da homossexualidade, o que é chamado hoje de homossexualidade, o camarada devia ser morto, de ser apedrejado. Hoje ninguém prega isso. Agora, é pecado. E olha uma coisa importante, quando Paulo, porque alguém diz, não, hoje o mundo mudou. Meu amigo, quando Paulo condenou a relação entre dois homens, isso era status quo. Entendeu? O camarada, hoje em dia, o marido diz para a mulher, olha, eu vou lá sair, eu vou jogar bola com meus amigos e tal. Naquele tempo, o camarada saía para se relacionar intimamente com outro homem. No mundo dos gregos era comum. As mulheres eram desprezadas, os homens eles se relacionavam, homem com homem, inflamando-se em suas paixões. Fazer uma pesquisa histórica a respeito dos banhos que havia em Roma. Sim. Se você fizer uma pesquisa a respeito dos banhos que havia em Roma, você vai verificar que aquilo é uma promiscuidade grande. Sim, o mundo greco-romano era comum isso. E Paulo, ousadamente, ele podia dizer, não vou mexer com isso não, isso aí é coisa de... A gente tem que ressignificar o que... Não, nada disso. Paulo falou lá, leia Romanos capítulo 1. Paulo reafirmou o que a palavra de Deus diz e fez a contextualização de acordo, claro, com a inspiração que ele recebeu do Senhor. Porque Paulo, claro, ele falou também com a autoridade da parte de Deus. Só que aí quem quer contrariar a Bíblia fala, não, Paulo é platônico, Paulo não sei o quê, e Paulo é machista, e Paulo é misógino. E, veja, infelizmente, os pregadores de linha progressista, eles não gostam de Paulo. Porque Paulo é aquele camarada que foi usado por Deus para condenar o pecado de uma maneira muito forte. Veemente. Ele fala das obras da carne, ele fala disso aí, em Romanos 1, em 1 Coríntios 6, ele fala, se você examinar, se você fizer uma exegese de 1 Coríntios 6, você vai ver que Paulo fala
do pecado da homossexualidade, ele fala da atitude passiva e ativa numa relação. Até isso Paulo falou, inspirado por Deus. Claro que o texto em língua portuguesa ele é cauteloso. Ele fala de sodomia, ele fala de efeminados, de sodomitas. Mas o texto, no original, ele é mais claro. Por isso que é importante fazer uma exegese. Você vai ver lá. Entendeu? Então a Bíblia é muito clara. A palavra de Deus é clara. Não adianta querer amoldar a palavra de Deus. Infelizmente, isso aí me ocorre agora que nós poderíamos citar um exemplo que está no Novo Testamento, que é o de João Batista. João Batista não se preocupou em amoldar a mensagem dele para os costumes da época. Ele chegou para o Herodes e falou: meu filho, você é um adúltero. E acabou-se. Perdeu a cabeça? Perdeu a cabeça. Foi degolado. Mas ele não mudou a mensagem dele para o padrão da época que ele vivia. Obviamente que tem um preço. O nosso irmão que nós estamos mencionando, ele cita a questão de injustiças e tal, e que a gente precisa fazer essa adaptação da Bíblia, essa atualização para evitarmos as injustiças. Meu Deus! Vamos olhar um exemplo bem claro. Jesus foi condenado e o Barrabás, que era de fato um criminoso, foi solto. Que injustiça maior do que essa? Então, obviamente que havia o plano da salvação para o sacrifício de Jesus, mas veja aí o exemplo que está muito claro, patente de injustiça. As injustiças, elas sempre existiram, desde que o homem é homem, desde que entrou o pecado no mundo. É só você cuidadosamente começar a ler a Bíblia ali, você vai verificar que o primeiro homicídio da Bíblia, que foi o de Caim, que matou o seu irmão, aquilo ali é uma injustiça. Aí eu vou dizer, não, eu vou mudar a palavra de Deus para poder adequar para que essa injustiça deixe de existir. Meu Deus, é uns absurdo que eu vou falar para você. Eu não sei se é eu que estou ficando muito velho, daí a gente fica intransigente, né, com certos tipos de coisa, mas esse tipo de conceito, isso é inadmissível, é inaceitável. Enfim, se tem alguém que queira aceitar, amém, aceite isso para lá. Para mim não serve, não é padrão bíblico. Para quem quer morar no céu, para quem acha que será arrebatado ou que após a morte será ressuscitado para estar com o Senhor, olha, esse padrão que o nosso amigo aí ele está propondo, isso está furado. Conforme diz o meu amigo, o pastor Ciro Santos de Borde, sai fora dessa canoa furada, porque esse barco vai afundar. Mas tem algumas pessoas que estão tentando tapar o sol com a peneira aí, né? Lamentavelmente. Mas eu percebo que a grande maioria dos evangélicos dessa vez percebeu que realmente o camarada está num caminho sem volta. Se ele não se arrepender, ele realmente está num caminho sem volta, né? Que Deus tenha misericórdia, nós não desejamos o mal, né? Mas ele próprio, né, falou desse caminho sem volta. E a gente, claro, tem temor de Deus, a gente não está aqui jogando pedra em ninguém, não estamos aqui querendo que a pessoa seja prejudicada de maneira nenhuma, mas nós estamos defendendo a palavra de Deus. Com certeza. Defendendo a palavra de Deus, né? Defendendo aquilo que é. E acabou-se. Aí se tem alguém que vai querer fazer interpretação diferente, vai querer inventar uma nova Bíblia, amém, faça isso para lá. Bom, isso já, lá, enfim. Isso já tem, né? Com certeza. Aliás, é uma coisa que as pessoas fazem. Eu citei aqui a Slave Bible, né, que foi a Bíblia que o pessoal tirou os versículos que falavam contra a escravidão, né, e tal, aqueles versículos. A gente não precisa nem ir longe. A pergunta que está aqui para ser respondida, em primeiro lugar, diz respeito a Testemunhas de Jeová. A tradução do Novo Mundo da Bíblia, não é, das Escrituras, é uma coisa completamente distorcida para defender os pensamentos deles. Praticamente a mesma coisa que o nosso companheiro aí está propondo. Ele está querendo ser um novo Charles Taze Russell. Então, que vá para lá. Que vá para lá, porque essa gente sempre consegue seguidores, não é? Então, eles vão para lá e a gente vai ficar firme. Eu vou continuar com a minha Bíbliazinha aqui, entendeu? Na simplicidade do texto, na simplicidade da busca daquilo que é a revelação, o conhecimento de Deus. E, obviamente, ainda não somos perfeitos, né? Em algum momento a gente pode errar. Então, para mim,
nunca vai ser o caminho sem volta. Eu posso entender que errei, reconhecer que errei, dar um passo atrás, corrigir o erro e seguir a vida. Com certeza, não há dúvida em relação a essa condição, a essa capacidade que eu tenho. Vai acabar o tempo aí, né? Vai, já foi. Olha como é que vai, 23 horas. Se encerrar, Deus abençoe. A gente volta quarta-feira, 22 horas, em nome de Jesus. Meus irmãos, nos queiram bem, não custa nada para vocês. Deus está conosco e a bênção é grande. Em nome de Jesus, quarta-feira, 22 horas, estaremos de volta aqui. Até lá. Pastor Ciro, saudação, Amém. meu jovem, aquele abraço. Foi muito bom, muito proveitoso estar com o irmão nesta oportunidade. Igualmente. Deus abençoe o irmão, a irmã Eliane, a todos aí em Apucarana, a todos os nossos queridos seguidores também. Em nome de Jesus. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente responde aí o grande número de perguntas. Uma quantidade. Newton de São Paulo, nosso amigo. O Newton de Dini está por aí, o pastor Evandro, os irmãos lá da mocidade Codimós. Codimós, se não me engano, é esse o nome. Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Até a próxima. Amém. Paz do Senhor.